Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo. Agora, o vídeo de hoje é especial demais. Por que é especial? Porque eu vou falar de um assunto que é muito importante e que usamos aí o tempo inteiro, que estamos em contato aí bastante com esse assunto. O que é o que é? É o parágrafo. E então, vamos refletir um pouco sobre este elemento que é tão importante aí na nossa escrita. Vamos lá? Prontinho. Vamos então começar aí a refletir sobre o parágrafo, ok? Primeira coisinha que a gente vai pensar é o quê? Na definição. Então, para aí um pouquinho e pensa. Quando você vai escrever algum texto, que a professora fala assim, quero 10 linhas e um parágrafo. O parágrafo é possível definir igual você define um substantivo, um adjetivo, um verbo? É possível? Pensa aí direitinho. Ele é super importante para a organização do nosso texto. Pensa aí. Vamos lá falar um pouco dele? Então, um parágrafo, ele é, assim, o principal elemento para a organização do nosso texto e também das nossas ideias. Então, se a gente se propõe lá a escrever um texto, a primeira coisinha que você tem que pensar é que você vai organizar o seu texto em parágrafos. Mas como você faz essa organização? Olha só, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um parágrafo. Um parágrafo, segundo aqui a definição do Brasil Escola, é o elemento textual com unidade de sentido que serve para dividir o texto, ok? Então, os parágrafos iniciam com um recuo na margem esquerda e encerram com um sinal de pontuação. E eles podem se dividir em parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento e parágrafo de conclusão. Ah, Pro, mas eu achava que era outra coisa o parágrafo. Ok. Vocês podem encontrar diferentes definições para esta palavrinha parágrafos, tá? Mas a que eu achei mais bacana, assim, mais claro, foi esta daqui do site Brasil Escola. Então, vamos lá pensar mais um pouquinho. Se eu preciso escrever um texto, o meu texto nada mais é do que o resultado de um planejamento que eu faço aqui, ó, na minha mente, certo? E quando eu vou escrever o texto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que eu vou dizer. Então, eu preciso delimitar o meu tema. Nos anos iniciais, né, que é do primeiro ao quinto ano, nós aprendemos aí o texto como baseado nos gêneros textuais. Mas, nos anos finais, no ensino médio, quem está assistindo aqui esse vídeo, que já não é mais dos anos iniciais, sabe que o texto já está organizado de uma forma aí mais complexa, né? Você tem tema e vocês estudam aí o texto, fazem um texto de uma forma dissertativa, não é? Mas aqui nos anos iniciais nós vamos trabalhar com o foco na produção textual, nos gêneros textuais, ok? Então a gente precisa iniciar sempre afastado da margem. Então, olha só. Se eu tenho aqui, olha o meu cursor aqui, tá? Essa linha, ó, que nós temos aqui, que caracteriza meu caderno, certo? Então, aqui eu tenho a minha margem. Para iniciar o meu texto, eu preciso começar dando um recuo, um afastamento dessa margem. E esse afastamento pode ser de 1 a 1,5 cm. Aí, prova colocar meu dedinho lá, ou meu dedão, se eu for magrinha. Nada disso, tá? Não quero nada de dedinho no texto. Se vocês quiserem usar a régua, eu acho assim um melhor elemento. Porque você pega a régua, marca lá do zerinho até 1,5 cm, faz um pontinho com o seu lápis e só então você vai e faz o seu texto, tá bom? Uma coisa importante é que todos os parágrafos precisam estar com esse mesmo espaçamento, certo? Outra coisa importante é apresentar o conteúdo
de sentido independente em relação aos outros parágrafos. Então, o texto, ele tem lá a organização dele em parágrafos, certo? Mas no vídeo 2, nós vamos ver que o parágrafo também tem uma organização. Então, cada parágrafo ele vai ter um sentido único, né? A gente vai conseguir entender lá um iniciozinho, um meio e um fim do parágrafo, e não o fim da história. No vídeo 2, vamos ver isso aí. Outra coisa importante que a gente precisa aqui analisar é que no meu parágrafo eu não vou ter lá uma quantidade definitiva de linha. Não existe assim. Um parágrafo precisa ter de 10 a 15 linhas. Não é. Até porque a caligrafia, não é a letra da pessoa, tem tamanho diferente. Tem gente que escreve pequenininho, tem gente que já escreve com a letra maior. Então, a gente não pode falar, definir dessa forma. O que vai definir a quantidade de linhas do seu parágrafo são os 3 tópicos que eu vou mostrar para vocês no vídeo 2, ok? Outra coisa importante é finalizar o seu parágrafo com uma pontuação, um sinal de pontuação, ok? Não deixa lá sem nada não, porque dá a entender que iria continuar. Combinado? Então, agora eu trouxe aqui um texto para que a gente pudesse observar com atenção, para identificar quantos parágrafos nós temos aqui, este recuo que eu falei para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu ministrei aqui esta aula, meus alunos sempre falavam muito assim comigo do jogo Roblox, né? Então, eu peguei esse texto que tem aqui uma informaçãozinha sobre esse jogo Roblox e o sucesso de um jogo desconhecido, tá? Então, aqui eu tenho uma resenha crítica de uma pessoa que jogou o jogo Roblox e colocou a opinião aqui. Só de olhar, já conseguimos identificar, sem nem ler o texto, que aqui nós temos 3 parágrafos, não é isso? Então, aqui eu tenho meu recuo, olha lá, estão vendo? Minha margem está aqui, eu tenho meu recuo. Ops, volta aqui. E percebam que todos os parágrafos seguem com o mesmo alinhamento. Então, eu tenho recuo da esquerda para a direita e tenho também de cima para baixo este alinhamento para que fique todo organizadinho. Sempre eu termino com a pontuação, tá vendo? Aqui nesses 2 nós temos o ponto final, mas pode ser como interrogação, pode ser como exclamação, até com uma reticência. Esta reticência eu coloquei aqui porque eu fiz um recorte nesse parágrafo para colocar aqui para vocês, ok? Então, olha só, agora eu quero colocar esta imagem aqui, não para deixar ninguém com água na boca, mas para que vocês coloquem assim uma imagem para referenciar o texto. O meu texto, ele é organizado e formado por parágrafos, certo? Então, ele tem aí umas partes. Vamos, então, pegar um hambúrguer. Quem gosta aí de hambúrguer, né? Vai ficar aí só falando de água na boca, para que a gente tenha uma imagem do texto. Esse pão de cima aí, delicioso, ele representa o parágrafo de introdução, que é o iniciozinho do texto, ok? Todo esse recheio que eu tenho aí nesse hambúrguer serão os meus parágrafos de desenvolvimento. E por que pró no plural? Por que não é um parágrafo? Por que colocou aí primeiro parágrafo? Justamente porque nesta parte aqui de desenvolvimento do texto, podemos ter mais de um parágrafo de desenvolvimento, ok? Então, vamos considerar que o tomate é um parágrafo de desenvolvimento, alface o segundo parágrafo, queijo o terceiro e a carne de hambúrguer o quarto. E aí nós temos o pão de baixo para fechar toda essa minha delícia desse hambúrguer, que é o parágrafo de conclusão. E que aí um aluno falou assim, Pró, isso aí é um pão de comer, de alimentar o corpo, e tem também o pão de alimentar a mente. Que aí é o pão, é o hambúrguer textual, certo? Que eu não quero que vocês esqueçam. Parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento e parágrafo de conclusão, ok? Nesses estudos, vamos ficar assim só com o primeiro parágrafo de desenvolvimento, porque depois vamos assim, ó, progredindo e incluindo mais parágrafos nesse processo aí do desenvolvimento, certinho? Então, no vídeo 2,
nós vamos conhecer as estruturas do parágrafo. Ai, meu Deus, como assim parágrafo tem estrutura? Tem sim. E nós vamos conhecer no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.